Ok, bom dia. Vamos à nossa aula 24 e 25 do nosso módulo 8, falando sobre ângulos. Pega a sua apostila que está aí do seu lado, papel, caneta, borracha. Nessa aula nós precisaremos das nossas réguas. Se você tiver aquela régua transferidor ou aquele esquadro, pegue também que nós vamos estar utilizando ela. Ok? Aqui quem fala com vocês é o professor Welber Ragel Cavalcante, professor de matemática do sexto ano. O roteiro da nossa aula 24 e 25 vamos falar sobre as tarefas 1 a 5 no chat. Vamos falar hoje sobre ângulos, o uso do transferidor. Falaremos sobre o exercício 2 e 3, o teste 2 e 3 e algumas orientações para você fazer as tarefas em casa, que é a questão 3 e a questão 7. Primeira coisa, ângulos. Como você escolhe um lugar no cinema? Entre as poltronas disponíveis no cinema, existe as mais disputadas, cuja localização permite uma visão melhor da tela, aquelas que são sempre as últimas a serem vendidas. Porém, para que a experiência do espectador não seja muito desconfortável, existem regras para a construção das salas de projeção. E aí tem um artigo da revista Super Interessante que representa algumas dessas regras. Isso está na página 462. Eu quero que você pare o vídeo e leia agora. Ok, retomando a nossa aula. Na página 463 existe aqui um breve relato. Uma das normas descritas no artigo fala da inclinação vertical da cabeça do espectador. Essa inclinação refere-se ao elemento geométrico de que você já ouviu falar em anos anteriores. Esse elemento geométrico chama-se ângulo. Veja a figura abaixo, associando a inclinação vertical da cabeça do espectador, cuja medida não deve passar de 40 graus. Então, observe aqui, tem três pessoas aqui embaixo, certo? E tem uma abertura aqui do ângulo de 90 graus. Então, terá uma posição onde a pessoa ficará com a cabeça mais inclinada, ou seja, com um ângulo maior, e terá um local onde a pessoa terá a cabeça menos inclinada, ou seja, um ângulo menor em relação à sua base. Isso quer dizer que os ângulos são diferentes, ou seja, existem ângulos maiores e ângulos menores. Só é possível encontrarmos os ângulos da seguinte forma, medindo eles, ou seja, medindo essa abertura, essa boquinha que ele tem aqui, do ponto inicial até as extremidades. Mas por que o ângulo pode ser medido em grau, que é uma unidade de medida de giro? Isso ocorre porque todo ângulo pode ser associado a um giro. Então, se você tem um giro inteiro, que a gente já estudou na aula anterior, na aula 22 e 23, se você tem um giro inteiro, você tem 360 graus. Aqui, como nós estamos falando sobre parte de um giro, então você vai ter partes disso. Então, cada ângulo é uma parte de 360 graus. É isso que nós vamos entender agora. Exemplo. Essa reta aqui, ó, posição inicial, sentido do giro para a direita, ou seja, em sentido horário. Posição final seria essa retinha vermelha aqui. Dessa forma, a medida do giro a ser realizada pela linha reta é igual à medida do ângulo. Então, a medida do giro que você fez é igual à medida do ângulo. No caso da sala do cinema, o ângulo marcado é 40 graus. Na figura pode ser associada a inclinação realizada pela cabeça do espectador para que possa enxergar o topo da tela. Observe na representação a seguir os elementos de ângulo. Então, primeira coisa, nós temos o ponto P, que é o vértice do ângulo. Vértice é a pontinha onde ele se encontra aqui. Este é um dos lados, ou seja, nós temos dois lados no triângulo. E aqui no meio nós temos a indicação da medida do ângulo. Então, quanto que o ângulo mede? Em resumo, nós temos três tipos de ângulos. Um ângulo que mede 90 graus, a gente chama ele de ângulo reto. Então, todo ângulo que mede 90 graus, a gente chama ele de ângulo reto. Exemplo de ângulo reto, o cantinho da sua parede aí. Então, esse cantinho que ele faz embaixo, com a parte da cerâmica e a parede,
forma 90 graus, certo? Forma 90 graus. Ele é representado por um quadrado com um ponto no centro. Então, esse aqui é o símbolo do 90 graus. A medida de um ângulo agudo é um ângulo menor do que 90. Então, tudo que é menor que 90. Então, 89 até chegar a 1, certo? Então, a medida de um ângulo agudo é todos menores do que 90 graus. Então, pode ser 89, pode ser 70, pode ser 60, pode ser 50, 45. Tudo que é menor do que 90. E maior que zero, é claro, né? E a medida de um ângulo chamado obtuso, olha o nome, obtuso. Obtuso é um ângulo que é maior do que 90 e menor do que 180. Então, exemplo, maior que 90, um ângulo 100, 105, 110, 125, mas tem que ser menor do que 180, ou seja, vai até 179. A gente chama esse ângulo de ângulo obtuso. O transferidor, ou aquela régua que você tem aí. Na sessão anterior, você usou o esquadro para construir ângulos, porém, esses materiais só permitem construir ângulos de 30, 45, 60 e 90 graus, ou as suas somas. Para construir e medir ângulos e outras medidas, utilizaremos o transferidor. A maioria dos transferidores tem formato de semicírculo, ou seja, metade de um círculo. Dividindo em 180 partes iguais, cada uma delas associada a um ângulo de 1 grau. A escala do transferidor é graduada de 0 a 180. Então a gente está aqui de 0 até 180, ok? Também existe outro tipo de transferidor que é o de 360 graus. A escrita de dois sentidos, horário e anti-horário, que permite medir ângulos sem necessidade de ficar virando o transferidor. Então você tem 360 graus no sentido anti-horário e 360 graus no sentido horário, tá bom? Estão todos representados aqui nesse transferidor de 360 graus. Vamos ver agora utilizar o transferidor para medir o ângulo. Observe o ângulo desenhado abaixo com o vértice V. Então você posiciona o seu transferidor aqui, essa pontinha do meio aqui, ó, exatamente em cima desse ponto aqui, ou seja, do vértice. Uma dessas barrinhas você posiciona no zero. Então, eu posiciono aqui no meio no vértice e o zero em cima de uma das barrinhas e conta a partir do 10 aqui até que ângulo que vai dar. E escreva na sua apostila. Exemplo, inicialmente faremos do centro do transferidor, então centro aqui, certo? E depois nós vamos alinhar ele com uma das linhas que tem aqui embaixo. Se eu alinhei ele, então meu ângulo que vai aparecer aqui será um ângulo de 120 graus, ok? Bem simples. Então a primeira coisa, no meio é o vértice, alinha essa lateralzinha dele com um dos lados e você observa aqui do zero em diante até o ângulo que vai dar. Nesse caso deu 120 graus. Aqui tem outra medida, certo? O outro transferidor, a escala geralmente está no sentido anti-horário. Então você vai ter que inverter ele. Mas a maioria está igual aquele que o professor mostrou para você. Nesse caso, a medida desse ângulo aqui é como? Você coloca novamente no centro, encontra o zero e conta a partir do zero, 10, 20, 30, 40, 50. Olha, então esse ângulo aqui é um ângulo de 50 graus. A gente pode chamar ele de ângulo agudo. Aqui você vai pegar a sua régua também, fazer essa medida, ou apenas pode pensar um pouquinho. De acordo com as normas técnicas, o ângulo de inclinação de uma escada rolante em relação ao chão deve medir 25 a 30 graus. Se a inclinação da escada rolante ilustrada ao lado está conforme as normas técnicas, então a medida do ângulo assinalado com o símbolo é igual a quanto? Então esse símbolo aqui é quanto? Ou seja, se esse aqui é o complemento, que ângulo que é esse? É um ângulo raso, né? Um ângulo de 180 graus. Então, para completar 180 graus, eu já tenho 25 ou 30. Então vai faltar quanto aqui? Vai faltar 160? 160 mais 25 é quanto? Passou, né? Vai faltar 155? 155 com 25 é quanto?
Olha, professor, então deu alguma coisa certa aqui. Ah, muito bem. E 150 com 30 dá quanto? Ah, muito bem, então dá 180. Então a resposta correta aqui é o quê? Para dar 180, ou seja, para ser um ângulo raso aqui, de 180 graus, eu tenho que pegar o quê? Somar 150 mais 30 graus e 155 mais 25 graus. Parabéns para quem chegou a essa conclusão. Resposta correta do número 2, letra C. Vou deixar o número 3 para você fazer. Vou ler apenas para você. A professora Paula está projetando slides da turma de sua carteira. Paula observa que os slides têm um ângulo de visão de 25 graus. No esquema ao lado, o ponto I representa a extremidade inferior. Aqui o I representa a extremidade inferior da sua projeção. Usando o transferidor, pode concluir que a extremidade superior da projeção corresponde a qual ponto? Então você coloca a sua régua aqui, na posição do olho da menina até o I, e acha qual que é o ponto de 25 graus. É o ponto D? É o ponto C? É o ponto B ou é o ponto A? Você fazer em casa esse exercício, você vai ter que desenhar no seu caderno quatro coisas aqui. No número 3, um ângulo de 90 graus, um ângulo de 45, um de 30 e um ângulo de 120. Depois, usando dois esquadros, você pode improvisar ele com uma folha de papel ao meio, tá? Então você vai ter que ter um ângulo de 90 graus aqui e dois lados iguais nesse esquadro menor, ou seja, nesse esquadro é isósceles. E nesse esquadro maior aqui você vai ter que ter um ângulo de 90 graus, um ângulo de 60 e um ângulo de 30 graus, ok? Então, que ângulo que vai dar quando você juntar as duas réguas dessa forma aqui? Que ângulo que vai dar quando você juntar as duas réguas dessa outra forma aqui? Questão de número 5. Determina a medida do ângulo indicado com uma interrogação. Então, aqui você vai ter um ângulo de 180 graus. Como você já tem 150 graus aqui, quanto que vale essa interrogação aqui? A letra B. Quanto que é esse ângulo completo aqui, ou seja, 60 graus com 60 graus? Letra C. Quanto que é esse ângulo aqui, ou seja, 40 com mais essa interrogação aqui? Ah, esse símbolo aqui, professor, é um ângulo de 90 graus. Isso. Símbolo aqui é um ângulo de 90 graus. Se você tem 40, quanto que vale esse pedacinho aqui? E na letra D e último, você já tem 25 aqui, já tem 15. Quanto que vale esse pedacinho aqui? Muito bem, aqui tudo vai dar 180 graus. Então, 25 mais 15, menos 180, para ver quanto que é só esse pedacinho aqui. Figura 6. Usando o transferidor, determine o ponto 1, 2 e 3. Então, você usa o transferidor aqui, é o seu vértice. Coloque, alinhe ele aqui e veja quantos graus dá essa primeira linha. Depois, quantos graus dá esse outro pedacinho aqui, o 2, só o pedacinho 2. E quantos graus dá o pedacinho 3. Muito bem. Obrigado. Até uma próxima aula.